Seja bem-vindo à Direitologia. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos. Hoje nós estamos no artigo 297 do Código Penal. É um artigo muito importante do título 10 do Código Penal, que é aquele que trata dos crimes contra a fé pública. É o artigo mais pedido em concursos públicos. Então, devemos ficar muito atentos com esse artigo. Nós passaremos aqui o artigo inteirinho e no final vou fazer aqui um resumo de alguns pontos importantes dele. Então o artigo 297 ele vai tratar da falsificação de documento público. Então aqui nós temos o artigo 297 bonitão na nossa tela. Então vamos lá, parte por parte. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Vamos para o que interessa aqui. Falsificar, ou seja, produzir algo falso como se fosse verdadeiro. Você pode falsificar fabricando aquela coisa, ou você pode pegar um verdadeiro e alterar. Então você vai falsificar, apresentar algo ou criar algo falso como se isso fosse verdadeiro. No todo, ou seja, você falsifica o documento inteirinho ou em parte, ou seja, você pode falsificar apenas uma parte do documento. Supondo que esse documento aqui ele é verdadeiro até aqui e daqui para baixo ele é falso. Você vai rodar da mesma maneira. Documento público, ou seja, não está aqui previsto o documento particular, pois nós o veremos mais para frente, é outro artigo, então aqui não entra documento particular. E a pergunta que fica é, o que é um documento público? A grosso modo, é aquele documento feito por funcionário ou servidor público, cumprindo os requisitos legais. Ou seja, não basta ser apenas funcionário público. O documento feito deve cumprir os requisitos legais. Então, falsifica no todo ou em parte documento público ou altera. Ou pega um documento que é verdadeiro e faz alguma alteração. Documento público verdadeiro, como aqui já diz. Reclusão, ou seja, mais grave do que detenção, de 2 a 6 anos e multa. Isso é muito importante, 6 anos. Porque a falsificação de documento particular apenas será de 5. Nós falaremos disso mais para frente. O parágrafo 1º vai trazer um caso de aumento. Então, vai dizer que se o agente, ou seja, aquele que produz, aquele que falsifica, é funcionário público e, isso aqui é importantíssimo, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou seja, não basta ser apenas funcionário público, tem que usar o cargo em benefício dele, aumenta-se a pena de sexta parte. O que é isso, aumentar em sexta parte? Vamos matar essa curiosidade rapidinho? Vamos supor que você tem uma pena aqui de 1 ano. Para facilitar, você transforma isso em meses. Então, 12 meses. Se for aumentar a sua pena em sexta parte, que é isso aqui, 1 sobre 6, então 12 meses, você pega 12 vezes 1 sobre 6. Isso aqui vai dar 12 dividido por 6. 2 vezes 6, 12, né? 0. Então, você tem aqui, ó, 2 meses. Então, se você pegou aí uma cana de 12 meses e é funcionário público, prevaleceu-se do cargo e tal, e aumentou em 1/6, você vai ser punido por isso, mais 2 meses, que é o caso do aumento, totalizando 14 meses, vulgo 1 ano e 2 meses. Só por curiosidade, beleza? Parágrafo 2º. Para efeitos penais, ou seja, civis não estão aqui, para efeitos penais, equiparam-se a documento público aquele emanado ou saiu da onde? De entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Esse parágrafo aqui, ele tem muita informação importante, então fique atento quanto a esse aqui. Vamos lá. Então, é considerado
ou equiparado a documento público o emanado de entidade paraestatal. Por exemplo, SESI, por exemplo, SESC, por exemplo, DENIT, ANAC e assim por diante. Essas são as entidades paraestatais. O título ao portador ou transmissível por endosso, ou seja, um cheque. Agora, fiquem muito atentos com relação a essa palavrinha, ou transmissível por endosso. Se o cheque não está sendo mais possível transmitir por endosso, não entra mais aqui. Por exemplo, já teve um monte de assinatura no cheque, não tem mais espaço para você transmitir ele por endosso. Se você falsificar isso aqui, você vai responder por falsificação de documento particular e não público. Beleza? Fique ligado nisso. As ações de sociedade comercial, por exemplo, as sociedades anônimas, por exemplo. Livros mercantis, são aqueles livros de controle contábil de empresa e tudo mais. Contábil de empresa. E o testamento particular, isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Por quê? Porque não é só o testamento público que é considerado documento público, o testamento particular também. Então, aquele testamento que a pessoa prestes a morrer faz, a caneta, na mão, no guardanapo, num papel qualquer, aquilo é válido e é considerado documento público. Então, se você falsifica esse testamento particular, feito às vezes nas coxas, você vai responder por falsificação de documento público. No parágrafo 3º, nós teremos aqui a mesma pena sendo imposta àquele que insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Prestem atenção na questão da Previdência Social. Esse parágrafo vai tentar pegar aqueles que falsificam documento público relacionados à Seguridade Social. 2. A pessoa faz o quê? Insere ou faz inserir na carteira de trabalho do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. E, por fim, em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa, perante quem? Perante a Previdência Social. E a pessoa insere ou faz inserir o quê? Declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Ou seja, esse parágrafo 3º, ele vai tentar pegar todos os falsários relacionados à questão da Previdência Social. E o último parágrafo é o 4º, que diz: nas mesmas penas incorre aquele que omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º, aquele que nós acabamos de ver, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Aqui, esse parágrafo 4º, ele tem uma observação bem importante, que ele trata da omissão. Isso aqui é importante. Aqui você já não tem mais aquela questão do inserir ou fazer inserir. Você tem a omissão. Olha que coisa interessante aqui também. A pessoa omite o nome do segurado e seus dados pessoais. Isso aqui é importante porque você vai precisar dos dois, tanto o nome do segurado como seus dados pessoais, para que a pessoa incorra nesse crime do parágrafo 4º. E também os outros dados, como nós já falamos, remuneração, vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Aqui entra aquele malandrão que faz o quê? Ele quer se dar bem, ele quer pagar menos imposto. E aí ele vai lá, contrata o cara, paga 3 mil para o cara, mas na hora de registrar, o que ele faz? Ele fala que o salário do cara é 2 mil. Ou seja, para não pagar imposto em cima dos outros R$1.000. Se esse cara for pego, lenha, fumo, vai se lascar.
Dito isso, pessoal, passamos por todo o artigo, falamos sobre os parágrafos e tal. Agora vamos fazer aqui um resumão, falando de algumas coisas importantes desse artigo aí. Primeiro, qual é o bem jurídico tutelado aqui? É a fé pública, da mesma forma como os artigos anteriores que nós já falamos, mas, em especial, o quê? A autenticidade dos documentos. Aqui, documentos públicos, documentos particulares é outro artigo. O sujeito ativo, ou seja, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque tem aquele caso de aumento de pena do funcionário público. E aí, às vezes, você vai ter a impressão de que é só o funcionário público que pode praticar esse crime, mas não é verdade. O particular também pode praticar esse crime. O sujeito passivo, a vítima, vamos dizer assim. Primeiramente, o Estado. Segundo, a pessoa que porventura foi prejudicada. A falsidade punida aqui, ela é material, diz respeito à forma do documento. Se fosse ideológica, seria o artigo 299, artigo que nós trataremos aqui mais para frente. Então pensem o seguinte, aqui a falsidade é material, é o próprio documento. Pune-se a falsificação integral, como nós já falamos, ou parcial do documento. Essa falsificação deve ser apta a enganar alguém. Uma falsificação mulamba não vai fazer com que o cara responda por esse crime. Se for uma falsificação que não tem potencial de enganar ninguém, é crime impossível, previsto lá no artigo 17 do Código Penal. O objeto material, documento público. E o que é documento público? É aquele documento elaborado de acordo com as formalidades legais por funcionário público no desempenho de suas atribuições. Então, tem que cumprir as formalidades legais, tem que ser expedido por funcionário público e no desempenho de suas atribuições. Então, aqui nós temos o documento formal e substancialmente público, e nós temos também o documento formalmente público e substancialmente privado, que são aqueles casos equiparados que nós falamos nos parágrafos. Então, aqui você vai entrar aqueles documentos expedidos pelo SESI, por exemplo, pelo SESC, pelo SENAC, pela ANAC e aí por diante, assim por diante. E é importante dizer que documento público estrangeiro também pode ser enquadrado aqui. Porém, ele precisa atender às formalidades legais exigidas no Brasil. Cumprindo as formalidades legais exigidas pelo Brasil, o documento público estrangeiro vai fazer com que a pessoa também incorra nesse artigo. São exemplos de documentos públicos, certidões, traslados, cópias autenticadas, etc. Aqui é bom fazer uma observação. Cópias não autenticadas não vai fazer com que a pessoa incorra nesse crime. Mas cópias autenticadas, sim. É necessário o dolo, a forma culposa não é punida. O crime ele é formal, ou seja, sua consumação é no momento da falsificação, independe de alguém ser prejudicado por esse documento falso aí ou não. É necessário o exame de corpo de delito, como é previsto no artigo 158 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque é um crime que deixa vestígio. Se deixa vestígio, você precisa da comprovação. E essa comprovação é feita por meio de perícia, de laudo pericial, de exame de corpo de delito. É cabível a tentativa, a pessoa está lá fabricando um documento falso e é pego bem na hora, ela vai se lascar, ou a pessoa está alterando um documento público verdadeiro, está lá alterando e é pega na hora com a mão na massa, pode ser que ela responda pela tentativa, sim. É uma ação penal pública incondicionada, ou seja,
não depende de representação e nem de queixa-crime. E no caso de concursos de crimes, isso aqui é bem interessante, serve como pegadinhas aí. O artigo 297, que é o que acabamos de ver, e o artigo 304 do Código Penal, nesse sentido não há concurso, mas há divergência sobre qual artigo responderá a pessoa. Esse artigo 304 é o artigo que trata do uso de documento falso. Ou seja, se a pessoa falsifica e usa, ela não responderá pelos dois, se for a mesma pessoa, claro. Mas qual ela responderá? A dúvida aí, há uma divergência na doutrina aí em qual dos artigos a pessoa vai usar. Agora, o 297 e o 171, o estelionato. A jurisprudência também se divide nesse sentido e aqui 4 correntes, 4 posicionamentos. Não falaremos deles, mas é só para você saber, porque no seu concurso do Tribunal de Justiça isso não vai cair. O artigo 297, como crime meio para crimes contra a ordem tributária, contra a previdência social e descaminho, é absorvido pelo crime fim. A pessoa falsificou um documento público visando isso aqui, né, praticar crimes contra a ordem tributária, previdência social e descaminho, a pessoa responderá só pelo crime fim, ou seja, ou descaminho, ou crimes contra a previdência social, ou crimes contra a ordem tributária. Alguns confrontos que é importante a gente observar, porque isso pode ser uma casca de banana no seu concurso. Se o documento ele é particular, nós já falamos aqui diversas vezes, você responderá pelo artigo 298 e não pelo 297. Se a falsidade ela é ideológica, ou seja, não é quanto à forma do documento, não é material, ela é ideal, vamos dizer assim, a pessoa responderá pelo artigo 299. Falaremos dele mais para frente. Se a falsidade ela é de títulos ou valores mobiliários, a pessoa responderá pelos artigos 2º e 7º da Lei 7492 de 86, que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Se o documento público falsificado tem fins eleitorais, a pessoa responderá pelo artigo 348 da Lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral. O parágrafo 1º ela vai trazer aquele caso de aumento para o funcionário público, caso de aumento de 1/6. Aplica-se só ao caput, isso é muito importante. Por quê? Por causa da ordem que está o parágrafo 1º. Então, você tem lá o caput do artigo, aí você tem o parágrafo 1º, que traz o caso de aumento, que é esse aqui, e depois você tem os parágrafos 2º, 3º, 4º e assim por diante. Então, ela só se aplica ao caput. Se for os parágrafos 2º, 3º, 4º, não se aplica esse caso de aumento aqui. No parágrafo 2º, nós temos os documentos públicos por equiparação. Então, documento de entidade paraestatal, como nós já demos exemplos aqui, vamos dar de novo. ANAC, DENIT, SENAC, SESI, SESC, etc. Tudo é documento de entidade paraestatal e equiparado a documento público. Título ao portador ou transmissível por endosso, como nós já dissemos anteriormente lá, você também vai ter essa equiparação com documento público, e nós temos aqui os exemplos: cheque, nota promissória, duplicata, letra de câmbio, etc. Ações de sociedade comercial, nós temos as sociedades anônimas e outros. Livros mercantis, são os livros de empresas, e testamento particular, ou às vezes chamado de hológrafo, ou seja, aquele documento feito à mão. Isso aqui eles podem querer te confundir na hora da prova e colocar esse termo difícil aqui. Ah, testamento hológrafo, ele é considerado documento público ou não? E aí você pode se lascar. Ou ele pode te pegar também com a palavrinha particular, né? Quais desses documentos aqui não são públicos? E aí coloca como opção testamento particular, você olha a palavrinha particular, opa, esse aqui vai lá, assinala e erra. Parágrafo 3º, documentos públicos por equiparação, mas com vistas à previdência social. Os crimes previstos nesse parágrafo 3º são normas penais em branco, ou seja, precisam ser complementadas pela legislação previdenciária respectiva. Por exemplo, a Lei 8.212, etc. E no caso de concurso, se o fim do réu é suprimir
ou reduzir contribuição social, fica o artigo 297 absorvido pelo crime contra a ordem tributária, os artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90. Não confundir esses parágrafos com o artigo 337-A do Código Penal. Nesse artigo, nós teremos a sonegação de contribuição previdenciária. Aqui o agente age de forma comissiva, ou seja, no artigo 297, ele faz alguma coisa, insere alguma coisa. No artigo 337-A, de forma omissiva, ou seja, ele omite, ele não põe o que era para ele ter posto. Ele é um omisso. Para você ver como o legislador gosta de complicar a nossa vida, né? Então, percebam aí essas dificuldades do Código Penal. No caso desses 3 parágrafos, não cabe tentativa. Lá do caput cabe, como nós já dissemos. No artigo 297 caput é possível a tentativa. Aqui não é possível. E, por fim, o último parágrafo, que é o parágrafo 4º, ele incrimina condutas omissivas. Aplica as penas do caput àqueles que omitirem nos documentos do parágrafo 3º o nome do segurado e seus dados pessoais. Como eu já disse, tem que omitir ambos os dados. Sua remuneração e a vigência do contrato. Exige-se aqui também o dolo, não pune-se a conduta culposa. E aqui o crime se consuma no momento em que se verifica a omissão. Aqui será o momento de consumação deste crime aqui, que pode confundir com o anterior, que é no ato da falsificação. Aqui não, aqui é quando se verifica a omissão. Aqui, no caso de concurso de crimes, se o agente pratica este parágrafo com o fim de suprimir ou reduzir contribuição social, previdenciária ou qualquer acessório, o artigo 297 será absorvido pelo 337-A. E encerrando o parágrafo 4º, não cabe tentativa quanto a esse parágrafo aqui. Por fim, um pouquinho de jurisprudência, só para terminar e para ficar mais claro. Placas e chapas de veículos não são consideradas documentos públicos. Coautoria. Comete o crime quem manda falsificar o documento público fornecendo foto, pouco importando que a ação física tenha sido feita por outrem. Ou seja, se o cara ele fornece foto, fornece seus dados para alguém falsificar o documento para ele, ele entra como coautor. E entra como participação, o agenciador de CNH falsa, aquele cara que trabalha falsificando CNH falsa. Documentos sem assinatura não configuram documento público. Então, fiquem atentos com relação a isso aqui também. Beleza? Então, com isso, nós encerramos o artigo 297. Se ficou alguma dúvida, mande nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, acionar o sininho para ser alertado quanto aos próximos vídeos e assim por diante. E nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de clicar aí nos vídeos anteriores. Olha aí, ó. Só clicar que já vai lá direto, beleza? Um forte abraço e até a próxima.